Olá, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Renato, pastor da Igreja de Deus em Vista Alegre, São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, e quero nessa oportunidade compartilhar com vocês sobre um curso teológico que a nossa irmã Sheila Gonçalves, a líder estadual do Ministério Infantil, está ministrando aos professores de Ministério Infantil. E hoje, nessa oportunidade, eu quero falar com vocês e considerar sobre a Teologia Sistemática Módulo 2, que trata de 3 doutrinas específicas. Trata sobre a doutrina do homem, antropologia, doutrina do pecado, a martiologia e a doutrina da salvação, que é a soteriologia. Vamos começar aqui pela doutrina do homem. Ela fala sobre a criação do homem, como Deus criou o homem num método imediato, de 2 etapas, formando com as suas mãos o homem e soprando sobre ele o fôlego de vida, dando o espírito. Também, nesse estudo, a Sheila compartilha e ensina sobre a criação da mulher. Deus criou a mulher também de uma forma direta e ele criou a mulher do homem. E a mesma coisa, a imagem e semelhança dele, com as mesmas características, não é? E aqui, sobre o ser humano, nós aprendemos também sobre a tricotomia, a forma que o homem, em essência, é feito por Deus: corpo, alma e espírito, né? E nós então aprendemos em especial sobre cada uma dessas formas da tricotomia. Também aqui no estudo nós aprendemos sobre a doutrina do pecado, a martiologia, onde nós podemos aprender sobre o termo do pecado, que mostra a atitude do homem em violar a vontade e a sabedoria de Deus, em estar transgredindo a lei de Deus. Falando ainda sobre o pecado, nesse estudo nós aprendemos sobre os tipos ou formas de pecado diferenciados. Há pecados aqui no estudo, fala sobre pecados contra Deus, pecado contra a pessoa de Jesus, pecados contra o Espírito Santo, pecado contra o irmão, contra o corpo, contra o céu, contra o trono de Deus, pecados intencionais, pecados por ignorância, pecados com consciência. Nós aprendemos isso. Aprendemos também aqui no curso sobre as consequências do pecado. Uma das consequências do pecado foi a morte física, a separação do homem e Deus, morte espiritual. Morte também, nós aprendemos sobre a separação de Deus, sobre a escravidão espiritual. Tudo isso são consequências do pecado, consequências também físicas e emocionais. Interessante, aqui no estudo falando sobre as consequências físicas, fala que o homem então teria seu sustento de maneira penosa, não é? O homem também sofreria e sofre doenças, sofre muitas aflições e dores. Tudo isso são consequências do pecado. Mas também na última parte do estudo, nós aprendemos sobre a soteriologia, que é a doutrina da salvação. E quanto à doutrina da salvação, nós aprendemos aqui sobre as bênçãos resultantes da salvação, que é a redenção, a reconciliação, a restauração, a santificação, a justificação. Aprendemos ainda sobre a salvação e os frutos que são elementos dela, como a fé, o arrependimento, a conversão, a obediência, perseverança. E por fim, nós aprendemos sobre as bênçãos advindas da salvação, que são o perdão dos pecados, a paz com Deus, a libertação da condenação eterna, o livramento do poder de Satanás, a nova vida que recebemos, que toca todo o setor da nossa vida, citando aqui em 2 Coríntios 5,17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ainda uma bênção resultante da salvação, uma bênção da salvação é o acesso ao céu, à eternidade com Deus. Então, esse estudo de hoje, esse módulo 2, ele trata sobre essas 3 doutrinas tão importantes. Que Deus possa abençoar cada professor aí de ministério infantil, a cada pessoa que vai aprendendo, e até recordando, como eu costumo dizer, as matérias que nós aprendemos em seminário. Que Deus abençoe a todos, tá? Obrigado pela oportunidade.